Continuação da leitura do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Ah, pois, por onde andou, se mal pergunto? Aí falei. Aquela amizade pontual, escolhida para toda a vida, dita a minha nos grandes olhos, e ele pronunciando. Você também não está bem de saúde, né, Riobaldo? Eu tô vendo. Você derradeiramente não tá passando bem. Vivendo minha sorte, com lutas e guerras, eu disse. Ao que Diadorim me deu a mão. Que mala aceitei. E ele disse de contar, que segundo tinha procurado aqueles dias sozinho, recolhido nas brenhas, para se tratar de um ferimento, tiro que pegara na perna dele, perto do joelho, sido só de raspão. Menos entendi. A real que estando ofendido, por que era que não havia de vir pro meio da gente? Para receber ajuda e ter melhor cura? Doente não foge para um recanto no mato solitário consigo, feito bicho faz. Aquilo podia não ser verdade. Afiguro aí bem que criei suspeitas, aonde Diadorim não teria andado ido, e que feia a ação para aprontar, com parte da fingida história. As incertezas que tive e que não tive, assaz ele falava assim efetuoso, tão sem outras asas, e os olhos de ver e de mostrar, de querer bem, não consentiam de quadrar nenhum disfarce. Magro ele estava, quaço, empalidecido, muito, até ainda um pouco mancava. Que vida penosa não era capaz de ter levado, tantos dias sem o auxílio de ninguém, tratando o machucado com emplastro de raízes e folhas, comendo o quê? Assunto de fome e toda sorte de míngua teria de estar penado. E de repente eu estava gostando dele, num descomum, gostando ainda mais do que antes, com meu coração nos pés, por pisável. E dele o tempo todo eu tinha gostado, amor que amei, daí então acreditei. Ah, pois, o que sempre não é assim. Além de que era sazão de sentimento sereno, arte que a vida mais regateia. A vida não dá demora em nada. Nos seguimos logo, tornamos para tornar em guerra, e com assanhamentos. De formas que pedi o semelhar de tantos manejos e movimentos, e a certa razão das ordens que a gente cumpria. Mas fui me endurecendo às pressas, no fazer meu particípio de jagunço. Eu fiquei caminhadiço. Agora eu tinha Diadorim assim perto de afeto, o que ainda valia mais no meio desses perigos de fato, sendo que a sorte também prevalecia do outro lado, né? Aí vi, a morte é para os que morrem. Será? Ao que com João Gonhanhá, de testa-chefe, saímos os 50 a pegar uma tropa de cargueiros de bebelos que vinham ao descuidado de noite no Bento Pedro. Lugar num braço de brejo, um arrozal. A surpreender custou barato, bobearam as sentinelas sem se haver um grito de armas. Foi só pôr em fugida. Aquela cargueira enorme, maior em dobro, uma riqueza. Tinha de tudo, até cachaça de pago imposto. As caixas de 48 garrafas cada. Ao tanto, levamos os lotes de burros para esconder no capão dos ossos, onde tem carrascais e caminhos de caatinga pobre com lagoas secando e as ipueiras verdolengas. Daí tivemos mando, no poço triste, de tornar a amontoar nos animais. Aquilo era uma alegria. Minha alma estava o troteio e poeirava que levantavam os cavalos que rinchavam bem. Assim te bebi água de dentro de um gravatá em flor. Aquelas aranhas grandes armavam de árvore para árvore velhices de teias. Parecia que a guerra já tinha terminado bem. Berimbau, disse, agora é gozar gozo. Mas, e Zé Bebelo? Perguntei. Federico Chechel, que vinha de recado, botava fácil desânimo. E Zé Bebel, e vem ele, com gentes de nuvem gentes. A desléguas se guerreava. A gente recebia notícia. E aí cavalaria chusma, arruaque chegando, aos estropes terras arribavam. Eita,
Sendo que era não. Só era Socandelário, de repente, apareceu com aqueles muitos homens. Suzy esbarrou o cavalo tão de repente que o corpo dele se encurtou pela metade. Socandelário, esse era alto, trigueiro azul, quase preto, com bigode amarelecido. Homem forçoso, homem de fúria. Mandou que mandava. Em hora de fogo, pulava à frente de todos e bramava o burro. Tomou a chefia geral e debaixo deles o Hermógenes parecia um diabo coitado. Socandelário era para enfrentar Zé Bebelo, salvante que seria para tudo, e se apeou. Ficou um demorado tempo de costas para a gente. Eu saudei o Fafafá, que era o homem também dele, com os de Socandelário, o Alaripe e o Fafafá tinham outra vez aparecido. O Fafafá, o que ele, pois, então me falou numa ocasião terrível, mais o que eu antes não contei, o do preso. Antes, como foi que se passou, como estávamos em bons escondidos, em volta da casa de um sitiante no Timbal Tuvaca, casa caiada, casa de telhas. Uns em grota, uns em altos de árvores, tinha gente até dentro do chiqueiro, na lama dos porcos. Aí chegaram os bebelos, uns 30. Tiroteamos na suspensão deles. Os quantos que matamos, matamos. Os mais fugiram sem após. Um ficou preso, nem tinha nenhum ferimento. Que é que nós vamos fazer com ele? Eu perguntei. Será que iam matar? É verdade, acho que sim, pois, amigo, a gente tem lá meios de guardar prisioneiro vivo. Se degola é da banda da direita para a esquerda. E o que Fafafá me respondendo? No que dizia, ele tinha razão. Mas quem seria que ia cumprir de dar fim naquele pobre moço? O Hermógenes, de certo, era ele. Eu cocei os eu queria saber e não saber. Eu sabia nem o nome, como chamava o rapaz, que ia morrer, assim, no meio de toda boa ordem, por necessidade nossa. Porque, se solto, ele tornava a se juntar com os outros e dar relatórios. Então eu vim para a beira do córrego, vendo que levava um rapaz, como ele caminhava normal, seguindo por aquilo com seus 2 pés, essa injustiça não podia ser. Assim os que passavam, depois do deserto, iam para matar. Eram outros. Eu não vi o Hermógenes. O Adílcio, com a vaidade de ser capaz de maldade qualquer, pavão de penas. O outro Luís Pajeú, imaginado a que ia matar o homem, lá nas primeiras árvores da capoeira, assim. Ânsia de dó, apalpei o nó da goela e ardi. Aquilo fosse nosso sonho mero, então só sonho, ou não fosse então eu carecia de uma realidade no real, sem divalgo. Eu ajoelhei na beirada, debrucei e bebi água com o encostado da boca, com a cara feito um cachorro, feito um cavalo, e a sede não passava, minha barriga devia de estar inchada, igual de um sapo de todo tamanho. A umas 100 braças para cima, onde o córrego atravessara a capoeira, estavam esfaqueando o rapaz, e eu espiava para a água esperando ver misturando o sangue vermelho dele, e que eu não era capaz de deixar de beber. Então eu acho que eu estava com uma febre. Aquele grande gritar de se estremecer, e Diadorei me puxou. Socandelário subido em cela, aforçurado regendo, pronto ele queria o punhadão de homens, e se ia era para já, para lá dobrou, em todo a seguir. Vamos, Reobaldo, é para se esperar Joca Ramiro. Assim Diadorei me empurrou. Montei, sem tento, pisei no estribo e outro no pé não achava. Tocar ligeiro, Reobaldo, Diadorei me atazanando. Aquilo me lavorava em minha cabeça. Mas aí, quem é que eu vi? O rapaz, aquele, o preso, vivo e exato, também montado num cavalo. Assim o que me contaram que não iam morrer, e não iam matar não. Socandelário tinha favorecido perdão a ele, por causa da sua mocidade. Ele é baiano, e para Bahia volta. Vamos levar mais adiante para se soltar para lá. Me alegrei de estrelas, conforme mais me deram explicação. Aquele não oferecia perigo mais de tornar e se juntar com os outros bebelos, e vir outra vez de armas contra a gente.
porque se tinha providenciado de rezar nele uma reza de tirar coragem de guerra, feito ato, mandraca de se abobar. Tudo tinha graça, mas... E o Luís Pageu e o Adílcio, então, do modo que vi? Pois esses passaram com umas facas de arrasto, mas por que iam ajudar a retalhar o porco? Porção que se levava, dali em carne e toucinhos. Então, eu tinha bebido à toa, gorgol d'água, e se deu galope. Me pareceu que daí para diante, a partir disso, o tudo era para ser só desatinada doidice. Sou Candelário galopava em frente de todos e se ia feito o rei dos ventos. O lugar onde esbarramos, no Ejá, era logo depois da ponte de pau, que, estando esburacada, atravessamos mais embaixo, depois do Ribeirão Lageal. E ter lá ainda não tinha ninguém, até que deu desengano. Mas tudo no redor era verde capim em beira fresca, aguada e pastos bons. Atrevi que quis, e Joca Ramiro. Mas Diadorim se compôs. Agora aqui, Riobaldo, é de um ponto. Inimigo vindo, morremos. Mas nem um bebelo não tem licença quieta de passar. Diadorim é tanto impante, eu debiquei. Que importa? Não é o que é se ver Joca Ramiro? Pois eu tô vendo. Resinga não, Riobaldo. A que horas a hora desta, Joca Ramiro deve estar investindo aqueles e tudo destalhando vencendo. Foi o que ele perfez. Atrás disso, eu em ojeriza, e você sabe, os grandes segredos. Fui e falei, mas em passos desses Diadorim sempre me empeava. Como que me reprovou? Eu sei de nada. Sei o que você pode saber também, Riobaldo. Mas eu conheço Joca Ramiro, sozinho, que pensa em partes. Eu conheço Sou Candelário, que só comparece em fecho de forte decisão. Ao que era nos dias em que tivemos de montar guarda nos lajeiros e lajeados, eu aprendi os rasgos daquele homem. Sou Candelário, como vou explicar ao senhor. Ele era Bem, eu acho que ele nem dormia, comia nada, às pressas pitava o tempo todo e olhava para os horizontes, sem paciência neles, parecia querer mesmo guerra, guerra e muita guerra. Donde ele era, donde vinha vindo, me disseram, desses desertos da Bahia. Passava, não me olhava. Ocasião, então, Diadorim a ele me mostrou. Este é o meu amigo Riobaldo, chefe. Aí o Sou Candelário me divisou, sempre me viu. Rir, sorrir, ele não sabia, mas sossegava um modo nos olhos, que tomava um sério bom, e por seus instantes apagando de serem aqueles olhos encarniçados. E isso figurava de ser um sorriso, que conhecia Diadorim e prezado muito desde vi. Riobaldo Tatarana, eu sei. Ele falou, tu atira bem, tem um adestro d'armas. E foi andando. Eu acho que dele ainda ouvi. Amizade nas festas. Conseguia nem ficar parado. E por um ponto ou outro, que eu não divulguei bem, ele tinha algum estilo de ar de parecença com o próprio Zé Bebelo. Mas o Alaripe foi que me contou uma coisa que todos sabiam e nele falavam, que Sou Candelário caçava era a morte. Eu bebia quase constantemente sua forte cachaça. Por quê? Digo ao senhor, ele tinha medo de estar com mal de Lázaro. Pai dele tinha adoecido disso e os irmãos dele também. Depois, os que eram mais velhos. Lepra? Mas não se diz. E aí é que o homem lambe a maldição do castigo. Castigo de quê? Disso é que de certo sucedia um ódio em Sou Candelário. Ele vivia em fogo de ideia. Lepra demora tempos, retardada no corpo, e de repente é que brota. Em qualquer hora aquilo podia variar de aparecer, e Sou Candelário tinha um cestro. Não esbarrava de arregaçar a camisa, espiar seus braços, a ponta dos cotovelos. Ele coçava a pele de um sangue de arranhar. E carregava espelhinho na algibeira. Nele furtava sempre uma olhada, danado de tudo. A gente sabia que ele tomava certos remédios, acordava com o propor da aurora, e o primeiro bebia triagava e saía para lavar o corpo, em poço, para uma beira de um córrego
aindo nu, feito perna de jaburu, aos dava. E hoje, que penso de todas as pessoas, sou Candelário é o que mais entendo. As favas fora, ele perseguiu morrer, por conta futura da lepra. E no mesmo tempo, do mesmo jeito, forcejava por se sarar, sendo que queria morrer. Só dava resultado que mandava mortes e matava. Doido era, quem não é? Mesmo eu ou o senhor. Mas aquele homem eu estimava, porque, ao menos, ele possuía o sabido motivo. Tanto que o inimigo não dava de vir, pois bem a gente ficava em nervosias. Alguns não, feito aquele Luzier que cantava sem mágoas, cigarra de entre chuvas. Às vezes, eu pedi que ele cantasse para mim uns versos, os que eu não esqueci nunca. Formal a canção do Ciruís. Adiante os versos, e quando ouvindo eu tinha vontade de brincar com eles. Minha mãe, ela era que podia ter cantado para mim aquilo. A brandura de botar para se esquecer uma porção de coisas. As bestas coisas em que a gente, no fazer e no nem pensar, vive preso, só por precisão, mas sem fidalguia. Diadorim, quando cuidava de sozinho estivesse, cantarolava, fio que com boa voz, mas próximo da gente nunca que ele queria. A ver que também fiquei sabendo que os outros não consideravam naqueles versos de Ciruís a beleza que eu achava, nem de Adorim mesmo. Você tem saudade de seu tempo de menino, Riobaldo? Ele me perguntou quando eu estava explicando o que era o meu sentir. Nem não, tinha saudade nenhuma. O que eu queria era ser menino, mas agora, naquela hora, se eu pudesse possível. Por certo que eu já estava crespo de confusão de todos. Desde que aquele tempo, eu já achava que a vida da gente vai em erros, como um relato sem pés nem cabeça, por falta da sisudez e alegria, e vida devia de ser como na sala do teatro, cada um inteiro fazendo com forte gosto o seu papel, desempenho. Era o que eu acho, é o que eu achava. Ao do jeito do seu Candelário, eu variava a raja. Que vê. Estamos sem notícias? Eu não sei. A notícia a gente tem que ir por ela, mesmo entrar no mundo para se buscar. Isso o seu Candelário quase que exclamava. Mandou 3 homens que saíssem a cavalo, estrada avante, até uma légua, colher do que houvesse, espiar os espias. Me mandou também, mas, a bem dizer, fui eu quem quis. Na hora, à frente dei o passo. Olhei muito para ele, encarado. E tu, Tatarana, vai? Quando ele falava Tatarana, eu assumia que ele estava sério, prezando minha valia de atirador. E montei e fui trotando travado, e Diadorim e o caçante iam já mais longe, regulados de 200 braças. Arte que perceberam que eu vinha, se viravam nas celas. Diadorim levantou o braço, bateu mão, e eu ia estugar, emporeei, e queria um meio galope, para logo alcançar os dois. Mas aí meu cavalo filosofou. Refugou baixo e refugou alto, se puxando para a beira da mão esquerda da estrada, e por pouco não deu comigo no chão. E o que era que estava assombrando o animal era a folha seca que esforçava, que sobre se viu quase nos olhos e nas orelhas dele. E do vento que vinha rodopiando. Redemoinho, você sabe? A briga de ventos. O quando um esbarra com o outro e se enrolam, o doido espetáculo. A poeira subia, a dar que dava escuro no alto, o ponto das voltas, folharada e ramaredo quebrado no estalar dos pios assovios. Se torcendo turvo, esgarabulhando, eu senti meu cavalo como meu corpo, e aquilo passou embora, o roró. A gente dava graças a Deus. Mas Diadorim e Caçange se estavam lá adiante, por que esperar chegar? Redemoinho? O caçante falou conjurando. Vento que enviesa, que vinga da banda do mar. Diadorim disse, mas o Caçange não entendia de fosse. Redemoinho era dele, do diabo. O demônio se vertia ali e dentro viajava. Estive dando risada. O demo, digo ao senhor. Na hora não ri, pensei. O que pensei? O diabo na rua no meio do redemoinho? Eu acho o mais terrível da minha vida, ditado nessas palavras que o senhor nunca deve se renovar.
Mas me escute, a gente vamos chegar lá. E até o Cassange de Adorim se riram também. E aí tocamos. Até a Barra dos Dois Riachos, onde tem a Cachoeira das Escadinhas, eu nem pensei mais no redemoinho de vento, nem no dono dele, que se diz morador dentro, que viaja o sujo, o que aceita as más palavras e pensamentos da gente, e que completa tudo em obra, o que a gente pode ver em folha no espelho preto, o ocultador. Ao então, chegamos na Barra dos Riachinhos, na cachoeira, e ficamos lá até o sol entrar. Como é que se podia trazer notícias para o seu candelário? Notícia é coisa que se tira a desejo no fim do sol. Lá tinha um capão de mato, ou era mata muito velha, e os coatis desciam espirrando de sua cesta deles, das árvores, e os jacus voavam para outras árvores, se empoleiravam para o sono da noite, com um escarcéu no galinheiro, sabe? Tristeza é notícia. Tanto eu tinha um aperto de desânimo de sina, vontade de morar em cidade grande, sabe? Mas que cidade mesmo, nenhuma eu não conhecia. Digo, assim, eu aproveitei para olhar para a banda de onde ainda se praz qualquer luz da tarde, e me lembro do espaço, pensamentos em minha cabeça. O riacho, o cão lambendo o que viesse, o coqueiro se mesmando. A fantasia minha agora, nessa conversa, se me atalhe, se não, se eu me diga, preto é preto, branco é branco, ou quando é que a velhice começa, surgindo de dentro da mocidade. Noitezinha, viemos. Primeira coruja, que o ao ar, eu era capaz de acertar nela um tiro. Mas seu candelário não era tolo das messas. No outro dia, notícias tivemos. E que, dali e lá, as notícias todas andaram a vir, um lote de réstia, um sucicre, que fino chegou engalopado. Disse, senhor Ricardão deu fogo, no Ribeirão do Viado. Titão passou, pegou 30 e tantos deles, num bom combate, no escopão da serra. Os bebelos se desabelhavam zuretas, debaixo de fatos machos e zul de balas. Há tanto, a gente em festa se alegrava. Sua candelária subiu no giral das varas, que tinha mandado fazer. Nem era que dormia nem repousar. E assim, espiou esquecido o tempo, espiava as paradas distâncias, feito um gavião querendo partir em voo. Agora era a guerra, mesmo, estariam rompendo as aleluias, lá por lá, donde daí veio Adalgiso. Seu Hermógenes passou obras de 6 léguas, vai dar combate. Nossa hora de fogo estava perto. Assim os bebelos tinham de passar de fugida por ali, não é já, resvés, e seu candelário chega exclamava, chorava. Dizia que nunca tinha chefiado pessoal tão valente feito nós, com tantas capacidades. E queria logo o inimigo vindo. Todas as horas tocaiadas e de noite com o olho só se ia dormir, que das armas não se largava. A redobrar as sentinelas em ave-marias e alvorada. Combate vem, é feito, raio cai. Tudo era alarme dado, coqueada. Um pontapé em tição, um punhado de terra jogado com apagas para apagar fogueira, e de repente se assoviava cruzado. Vez deram até tiros, mas nada não era. Só um boi loando, com muita fome e pouco sono, que veio sozinho passando, e deu a cara comprida, ali fora da hora, no capinzal bom. Tudo que é estúrdio comparece em tempo de guerra. Vote e vais, algum disse, e teve gente que se riu disso, até a beira da madrugada. Daquilo tudo eu gostava cada dia mais. Eu fui aprendendo a achar graça no desassossego. Aprendi a medir a noite em meus dedos. Achei que em qualquer hora eu podia ter coragem. Isso que vem de mansinho, com uma risada boa, cachaça aos goles, dormida com a gente encostada em coronha de sua arma. O que carece é a companheiragem de todos do simples. Assim, irmãos. E de Adorim e eu, à sombra da gente, uma só se formava. Amizade na lei dela. Como a gente estava bem.
Sô Candelário era o chefe ao meu gosto, como eu imaginava. E o Joca Ramiro? Antes foi uma coisa acontecida repentina, aquele alvoroço da cavalhada geral. E aí o mundo dos homens anunciados de si e sobre o vasto chegando na banda do norte. Joca Ramiro, se gritava. Sô Candelário pulou em sela, assim como ele sempre era, mola de aço. Deu um galope ao encontro. E nós todos, de começo, ficamos atarantados. Eu vi um sol de alegria tanta nos olhos de Diadorim, até me apoquentou. Eu tinha ciúme? Riobaldo, tu vai ver como ele é. Diadorim exclamou e se abraçou comigo. Parecia uma criança pequena naquela bela resumida satisfação. Como era que eu ia poder raivar com aquilo? E no abrevento, a toda a cavaleirama chegando, empiquetados com ferragem de cascos no pedregulho, eram de ser 200, quase tudo manos velhos baianos, gente nova trazida, que gritavam vivas pra gente, nos saudavam. E Joca Ramiro, a figura dele, era ele num cavalo branco, cavalo que me olha de todos os altos, numa sela bordada de jequié, em lavores de preto e branco. As rédeas bonitas, grossas, eu não sei de que trançado. E ele era um homem dos largos ombros, a cara grande, corada, aqueles olhos. Como é que vou dizer o senhor? Os cabelos pretos anelados, chapéu bonito. E ele era um homem, liso, bonito. Nem tinha mais outra coisa a quem se reparar. A gente olhava sem poupar os olhos. A gente tinha até medo de que, com tanta aspereza da vida do sertão, machucasse aquele homem maior, ferisse, cortasse. E quando ele saía, o que ficava mais na gente, com o agrado da lembrança, era a sua voz. Uma voz que continuava, sem pingo de dúvida, nem tristeza. Sobre no meio daquele reboliço, mesmo colhi de vez de escutar. Os chefes tinham apeado dos cavalos e os homens todos em balbúrdia com sensatez. Sô Candelário não arredava pé de Joca Ramiro, e explicava as diversas coisas, com grandes gestos. Quase ele não dava conta de falar. A demora era pouca. Aí o forte bando tinha de se aluir para diante, em redobro de marcha, iam para pegar ferrar fogo, em lugar e hora determinados, semelhante se soube. Tempo de beberem um café. Mas Joca Ramiro veio de lá, em alargados vagarosos passos, e queria correr ao acampamento, saudar um e outro, a palavrinha que fosse, um dito de apreço e apraz. O andar dele, vi certo, alteado e imponente como o de ninguém. Diadorim olhava e também tinha lágrimas vindas por acaso. Decidido, deu um à frente, pegou a mão de Joca Ramiro e beijou. Joca Ramiro, que firme contemplando, só um instante, seja mais como docemente achável, com um calor diferente de amizade. A quantia que ele gostava de Diadorim. E pousou nas costas dele um abraço, ao que se virou para nós, que estávamos, e eu fiz como Diadorim. Eu nem sei porquê, peguei a mão daquele homem e beijei também. Todos os que eram mais moços beijavam. Os mais velhos tinham vergonha de beijar. Esse aqui é Riobaldo, o senhor sabe? Meu amigo. A alcunha que alguns dizem é Tatarana. Isso Diadorim disse atento. E Joca Ramiro, tornando a me ver, fraseou. Tatarana, pelos bravos. Meu filho, você tem as marcas de conciso valente. Riobaldo. Disse mais. Espera, eu acho que tem um trem para você. Mandou vir o dito e um cabra chamado João Frio foi lá dos cargueiros e trouxe. Era um rifle reiuno e peguei. Mosquetão de cavalaria. Com aquilo, Joca Ramiro me obsequiava. Digo ao senhor, minha satisfação não teve beiras. Pudessem afiar a inveja em mim, pudessem. Diadorim me olhava com contentamento, me chamou de lado. Vi que mesmo sendo assim querido e escolhido de Joca Ramiro, ele procedia mais de ficar longe, por ninguém se queixar. Não acharem que ali havia afilhadagem. Não é o que é. Ele é mesmo o chefe de todos? Não é o que é o mandante? Diadorim me perguntava. Era. Mas eu não percebia o vivo do tempo que passava. Eles já estavam indo de saída, montado no cavalo branco, Joca Ramiro deu uma despedida.
Vi que ele, com os olhos, caçou de Adorim. Sô Candelário gritou: Viva Jesus, em rotas e vantagens! E num bufúrdio, todos esporavam, andaram ao assaz. A alta poeira que demorava, aquilo parecia uma música tocando. Desde ver a figura dele tinha parado no meio da gente. Noutra coisa não se falava. Aí, em festa feita, a gente tramava nas armas. Joca Ramiro entrava direto em combate. Então ia ser o fim da guerra? Sô Candelário queria também, mas teve de aceitar a ordem de ficar. De Adorim me explicou. Segundo disse que Sô Candelário, por aquela ânsia e soência de avançar e avançar, agora podia desequilibrar a boa regra de tudo. Seria para ficar de espera, tapando o mundo aos que aqui o mundo quisessem. Assim, mas Joca Ramiro tinha mandado que nosso grupo se repartisse em aos 3 ou 4 piquetes para valer de vigiar bem os vals e suas estradas. De Adorim e eu ficamos numa parte de uma turma dessas de uns 15 homens, chefia de João Curiol. Fomos para a Baixa dos Umbuzeiros, lugar feio, com os gravatais poeirentos e uns levantados de pedra. Partindo desse val, a gente pega uma chapadinha, a chapada da Siriema correndo. Aqui parecia mesmo de propósito, porque foi lá, com todo o efeito, que a cara da caça se apareceu. Aquilo terrível conto já ao senhor, de uma vez. Terrível, tido por causa da ligeireza com que aquilo veio. Surpresa a gente sempre tem, o senhor sabe. Mesmo em espera, dá a vez e não se vê, a parva. Não se crê que é. Tão de repente o vento vinha bom, da parte deles chegarem, de formas que o galope pronto se ouviu. Escoramos as armas, e assim que eles eram 20, passaram o ribeirão com tanta pressa que a água se esguichou farta. Vero bonito aquilo no sol. E demos fogo. No que podia suceder, eu vi homem despencando demais, os cavalos patatrás. Dada a desordem, só o cavalo sozinho conseguia fugir, mas os homens no chão, no cata-cata. Ao que a gente atirava, se morria, se matava e matava. Os cavalos não, mas teve um que veio a se doidar que espiroteava. O cavaleiro não aguentava na rédea, e chegaram até perto de nós. Aí todos os dois morreram de repente. Meu senhor, tudo numa estraga extraordinária. Mas aqueles eram homens, trampo e longo que puderam. O sobrante deles se desapeavam e rastejavam, respondendo ao fogo. Ah, puderam conseguir ter não. Ainda deviam de ter uns 10 ou uns 8. Afa que gritavam em febre de ódio, xingando todo nome. A gente também. Anhanhãe. Berrávamos fogo, quando sinal de homem tremelosia. As balas rachavam as pedras, só partiam em escalhas. Um se mostrou e caiu logo. Munição deles era pouca. Fugir mesmo não podiam. A gente atirava, e aí deviam de ser uns 6, que é meia dúzia. E auê, sabe quem estava lá comandando? O rastejador Roque me disse. Sabe quem? Ah, eu sabia. Tinha sabido que desde o primeiro momento era quem eu não queria para ser. Era o Zé Bebelo. Assim, eu condenado para matar. Aqui eu não sei o que o senhor não sabe. A fogo a crevo, isto João Curió gritava. Antes do depois, neles a gente ia ir de pano de facão. Tralha, lá vai a obra, cão carujo, rancolho. Isso era a voz do Zé Bebelo que gritava? Eu não gritei. De Adorim também atirava calado, munição deles. Quase nenhuma. Eles deviam de ser uns 4 ou 3. O cano do meu rifle esquentava demais. Roncolho, toma. Um Freitas nosso gritou. Caiu muito ferido, a bala era para Zé Bebelo. Atiramos grosso. E eles respondiam pouco. Deviam de ser os quantos. Eu digo ao senhor, eu gostava do Zé Bebelo, redigo, que eu mais atirava do que pensava. Como era possível assim, com minha ajuda, a morte dele? Um homem daquela qualidade? O corpo dele, a ideia dele, tudo que eu sabia e conhecia? Nessas coisas eu pensei. Sempre Zé Bebelo a gente tinha que pensar. Um homem, coisa fraca em si, macia mesmo, aos pulos da vida e da morte, no meio das duras pedras. Eu senti em minha goela, aquela culpa eu carregava.
A resto gritei: Joca Ramiro quer esse homem vivo! Joca Ramiro quer esse homem vivo! Joca Ramiro faz questão. Aqui nem são, aqui nem não. Sei como tive o repente disso fazer. Falso, verdadeiro, inventado. Firme gritei, repeti. Os outros companheiros aceitavam aquilo, diziam também. Até o João Curió. Joca Ramiro quer esse homem vivo. É ordem de Joca Ramiro. De lá não atiravam mais. Só bala ou outra só. Arre a unha, chefe. O sangue de outro perguntou. João Curió respondeu que não. Eles deviam de estar reservando balas para o final. Ordem de Joca Ramiro é pegar o homem vivo. Ainda eu disse. Ali Zé Bebelo o salvasse. Todos aprovaram. Eu sei. O senhor agora não vai me entender. Ou como são as coisas. Todos me aprovaram. E aí, extraordinariamente, eu dei um salto de espírito que... Mas então, eu não tinha pensado tudo, real. O que eu era que estava fazendo? Que era que eu estava querendo? Que pegassem vivo Zé Bebelo entre carnes e ossos, para depois judiarem com ele e matarem de outro pior jeito? A fácil? Minha raiva deu em mim. Me mordi, me abri, me amargo. Tanto tudo ia sendo sempre como culpa minha. E daí, pedi tudo o rifle e as cartucheiras. E eu atirava e atirava. Eu queria, por toda a lei, alcançar um tiro no tal do Zé Bebelo, para acabar com ele de uma vez, sem martírio de sofrimentos. Tu tá louco, Reobaldo? Diadorim gritou, rastejando para perto de mim, travando em meu braço. Joca Ramiro quer esse homem vivo? Joca Ramiro quer, deu ordem. Todos agora me gritavam. Assim contra mim, assim todos, o que todos agora me gritavam. E que então, como eu havia de desmentir, e eu não vi direito o fato, o que vi foi Zé Bebelo aparecendo de repente garnizé. O que ele tinha numa mão era um punhal, na outra uma garrucha grande. Fogo central, mas descarregou a garrucha, atirando no chão, perto dos pés dele mesmo. Arrancou poeira. E por trás daquela poeira ele reapareceu, dava pensamento assim, aprumado, teso de briga, e lampejou com o punhal e esperou. Ele mesmo estava querendo morrer à brava, depressamente. Eu olhei, de atirar nele de todo jeito não tive coragem. Eu não tinha. E um dos nossos, não sei quem, jogou o laço. Zé Bebelo mal ainda bateu com o pé, por se firmar, e caiu arrastado. Canalha, ele gritou. Mas todos foram nele, desarmaram o punhal, e eu parei quieto, vago, se me estranho. Eu não queria que ele me reconhecesse. Sobrevinha o tropel grande de cavaleiros, aos quais era Joca Ramiro, com sua gente total. Subiu pó e pó, por outros, poeira de entupir o nariz e os olhos. Eu agarrei de mim sentado lá, no mesmo meu lugar, atrás do pedação da pedra. O que eu estava era envergonhado. O fezoê se fez um enorme. Sendo que chegavam também os outros grupos nossos, e eu escutei os brados do Sou Candelário. A roda dos cavaleiros tantos, no raso, sempre maior. Algum soprou o buzo de corno de boi. Tocavam pro acampamento. Termino aqui e continuo na próxima leitura.